Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, novamente. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre aquela fase do planejamento da perícia antes da apresentação da proposta de honorários. Eu vou utilizar como exemplo uma proposta que eu elaborei ontem, certo? As partes envolvidas eram uma cooperativa de crédito e uma empresa do ramo de transportes, ok? A cooperativa ela concedeu um limite de crédito em conta corrente dessa transportadora, certo? A qual, durante um determinado período, utilizou todo esse limite e não mais recompôs o saldo devedor, ou seja, não pagou, simplesmente se utilizou do limite e, por esse motivo, a cooperativa entrou com uma ação monitória requerendo o pagamento do valor que lhe é devido, certo? A peça inicial da cooperativa foi bem montada, com os extratos juntados, demonstrando que a parte devedora realmente teve aquele débito que estava sendo executado através da monitória, tá? Mas na contestação, a parte embargou a ação monitória, alegando que foram cobrados juros a taxas indevidas, tarifas sem contratação, a mesma história de sempre, certo? E tentou transformar, através dos embargos, transformar a ação monitória em uma ação revisional de contrato de conta corrente. Nesse caso nem é tão complicado, porque para você atender os pontos controversos do juiz e os quesitos das partes, você tem que realmente fazer toda a análise da movimentação que houve nessa conta corrente nesse período, tá? Mas muitas vezes, isso é importante vocês tomarem atenção na hora de fazer a proposta de honorários, muitas vezes as partes tentam colocar no corpo da ação um assunto que é diverso àquilo que está sendo contestado. Por exemplo, nesse caso, ação monitória, qual que será o objeto dessa ação monitória? A conta corrente que apresenta um determinado saldo devedor. Mas aí a parte embargante já disse que foram cobradas tarifas indevidas, foi contratado o plano de capitalização que ela não tinha autorizado, seguros que ela não tinha autorizado, etc. Ou seja, reverteu, tirou de foco tudo aquilo que deve ser analisado para demonstrar para o douto juízo que os pedidos da parte requerente é ou não devido através da sua análise técnica, certo? E o que acontece, gente? O que a parte requerente argumentou? Ela argumentou que no artigo 702 do CPC, se não me engano, no parágrafo 2º e 3º, para que você possa embargar uma ação monitória, você tem que apresentar um cálculo fundamentado dizendo qual é o valor que você entende devido, ou seja, qual seria o excesso nessa execução, certo? E a parte requerida não fez isso. Ela alegou que não tem os extratos, que para fazer isso ela teria que ter os extratos, etc. e tal. E o juiz, por não ser a área de conhecimento dele, entrou na onda e mandou apresentar os extratos. Só que aí, veja, do ponto de vista técnico, do ponto de vista contábil, sendo uma empresa, uma limitada, tecnicamente, eu posso afirmar que essa empresa não pode alegar que não teria esses extratos, porque ela tem que, obrigatoriamente, fazer a escrituração contábil de suas contas, de todas as movimentações em decorrência de seu negócio, certo? Então, do meu ponto de vista, não seria necessária a apresentação dos extratos. A cooperativa apresentou os extratos e eu avaliei o prazo, se esses extratos serão suficientes para fazer a prova pericial, avaliei o número de meses a serem avaliados, né, para mensurar quantas horas eu gastarei para elaborar essas análises da conta corrente, quantos quesitos, quanto tempo eu levarei para responder esses quesitos, e daí, então, eu apresentei a minha proposta. Só que tem um detalhe, né, eu acho até que a parte autora, por não estar sendo acompanhada por um assistente técnico, apresentou, junto com os extratos, diversos outros contratos que não tem nada a ver com aquilo que ela está pedindo, né? E que pode, se a outra parte for esperta,
pode conturbar o processo e, de repente, até você, perito, ter que analisar contratos que não são devidos, ou seja, que eles não têm relação ao objeto da prova pericial. Então, tudo isso é muito importante, gente. Eu vou, de vez em quando, mencionar alguns exemplos para que vocês tomem cuidado, ou seja, vocês têm que ler, vocês não é simplesmente apresentar 5 mil reais para fazer esse trabalho, não. Você tem que realmente se embasar com base na complexidade do assunto que você está avaliando, no montante de trabalho, quantas mil planilhas você vai ter que elaborar para responder tudo que tem que ser respondido, tá? Então, fica aqui a minha dica, gente. Ao fazer a proposta de trabalho, tente entender o que a parte está pedindo, como foi contestado o pedido, o que o juiz determinou, para que você possa mensurar o que você efetivamente vai ter que avaliar, por mais que você entenda que não seria cabível ao processo. Isso quem tem que determinar é o juiz, tá? Você até pode, nas suas respostas, fundamentar tecnicamente, a análise está aqui, mas do ponto de vista técnico, esse perito entende que esse contrato não é objeto da análise pericial. Porque muitas vezes, se você simplesmente responder sem mencionar essa análise técnica, você estará prejudicando o juiz. Ou seja, você não estará dando os fundamentos necessários para que o juiz chegue à sua decisão. Certo? Então, gente, essa é a minha dica de hoje, tá? É um bate-papo rapidinho, né? Espero que eu tenha colaborado. Se vocês estiverem começando a sua carreira como peritos e quiserem algumas dicas de como atuar na hora de elaborar as propostas e nas fases seguintes, todas aquelas fases seguintes que nós falamos na quinta-feira passada, entre em contato comigo. Entre no site www.expertpericias.com.br, na área contatos, e deixe seu nome, seu e-mail, que eu terei prazer em retornar a mensagem para vocês, ok? Um grande abraço e até quinta-feira.